Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra bem conhecida, mas de uma perspectiva assim, completamente nova. Eu acredito na revelação da palavra. Quem acredita na revelação da palavra? Você lê a palavra todos os dias, mas parece que a cada dia que você lê, algo diferente desperta no seu olhar, não é? Porque Deus é um Deus de tempos e estações, e as estações vão mudando, os tempos vão mudando, e aquela palavra que fazia um sentido, passa a ter outro sentido em outro dia, em outro momento. De repente você cresceu lendo a palavra de Deus, você teve a oportunidade de ler a palavra desde pequenininho, e hoje quando você se depara com alguns desafios, você pensa, nossa, quando eu li a palavra antes, eu não entendia isso, mas agora eu estou entendendo completamente diferente. Amém? Essa palavra foi assim para mim hoje. Eu li Gênesis 22 e ela fez um sentido muito diferente daquilo que já havia feito o resto da minha vida. Então, para a gente começar aí com chave de ouro, meu filho, não é à toa que é você aí hoje. Arrebenta, vamos lá? 3, 2, 1. Não, mas está muito fraco, mais forte. Isso. Nós adoramos a Deus através dos tambores, tamborins. Amém? E agora a palavra de Deus entra mais fácil. Toda vez que você vê que o povo fica assim, animado com a palavra, você já adora junto com a gente. Combinado? Gênesis 22, nós vamos ler primeiro do 1 ao 10. Diz assim: aconteceu que depois destas coisas, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Quando eu falar Abraão, você fala o seu nome, combinado? Aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão, e você diz o quê? E ele disse: agora toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, oferece-o ali como uma oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. Se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão disse aos seus servos: fiquem aí com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Então os 2 foram juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. Não sei se vocês notaram, mas eu não pedi para vocês repetirem até o final Abraão, porque eu acho que se você falasse que sacrificaria o seu filho, eu duvido em primeiro lugar que você faria isso. Em segundo, nós nos tornaríamos um pouco hipócritas e um tanto quanto incoerentes. Porque certamente, eu não sei se há alguma pessoa que é disposta a dar um filho para Deus. Ainda mais quando é o seu único filho. Quem aqui só tem um filho? Levanta a mão. Ou uma filha. Posso perguntar para vocês se vocês são Abraão nessa noite? Pergunta que eu faço para você é: você nessa noite é Isaque ou Moriá? Ainda bem que eu não perguntei se você é Abraão, né? Você é Isaque ou é Moriá? Você é o sacrifício ou o lugar do sacrifício? Você
é a promessa cumprida a ser derramada em um altar de sacrifício, ou você é quem recebe o sacrifício, ou você é um altar para receber em sacrifício? Essa pergunta parece simples, mas ela carrega um contexto muito profundo, e eu oro para que o Espírito Santo revele isso ao seu coração. Vamos começar que uma família estava vivendo as promessas de Deus. Esse é o contexto, não tem nada de errado. Deus havia prometido um filho a Abraão e a Sara, e ele tinha cumprido essa promessa. Esse cumprimento de promessa levou anos, e depois de anos, onde essa promessa foi cumprida, levaram-se mais alguns anos, para que Isaac chegasse à idade que estava para ser ofertado como sacrifício. Mas a verdade é que Abraão e Sara nunca souberam que Deus ia dar um filho para depois lhe pedir o filho. Talvez você está aqui hoje na quarta profética, no voto com Deus. Que bom que você cumpre votos, está aqui nessa noite. Que bom que você não foi vencido pelo cansaço, pela tristeza, que você não foi vencido pela incoerência dos outros, pelas palavras de maldição. Que bom que você chegou até aqui, porque você tem compromisso com Deus, e pessoas que têm compromisso com Deus, passam por cima de tudo, mas vencem o maligno. Há muitas pessoas que dão desculpas: hoje eu não consegui chegar, eu não consigo ir, hoje eu estou triste, hoje o dia foi luta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada que possa parar alguém posicionado na sua vontade de agradar a Deus e fazer sua vontade. Nada, ninguém pode. Olha, a única coisa que pode parar você é a morte. Mas até a morte está nas mãos de Deus. É Ele quem determinou o dia que a gente chegou aqui, e é Ele quem vai determinar o dia que nós vamos partir daqui. A palavra de Deus diz isso, e eu acredito na palavra, e você? Não tinha nada errado acontecendo na família, era uma família feliz, era uma família vivendo a promessa de Deus. Abraão não teve assim, ele não recebeu essa promessa sendo, com todo respeito, um Zé Ninguém. Não, ele era um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele conhecia Deus numa época em que poucas pessoas, ou por que não dizer ninguém, conhecia Deus. As pessoas conheciam deuses, as pessoas adoravam ídolos, as pessoas eram politeístas. Abraão começou a conhecer o único Deus de Israel. Esse Deus se apresentou a Abraão, de forma que Abraão começou a ter perdas na vida. E a primeira perda foi romper com a tradição dos pais. A segunda perda foi sair da casa dos seus pais. A terceira perda foi não saber para onde ele ia. A quarta perda foi abrir mão de bens, riquezas, herança, porque ele queria fazer a vontade daquele que ele tinha conhecido de perto. Ele não estava se importando se ele ia romper com a tradição familiar, ele não estava se importando se ele ia ficar mais pobre, ele não estava se importando se as pessoas iam pensar mal dele. Abraão só queria fazer a vontade de Deus, porque ele conhecia a Deus. A pergunta que eu faço para você hoje, crente: você conhece a Deus a ponto de não se importar com mais nada a não ser agradá-lo? Não tinha nada de errado em Abraão, ele era um cara completamente perto do Senhor. Deus não estava castigando Abraão quando pediu a ele o filho. Sarai, ela tornou-se mãe através da promessa de Abraão, porque Sarai desacreditou quando o anjo revelou que ela seria mãe. Assim são muitas pessoas que estão perto daqueles que creem. Elas recebem promessas, elas cumprem propósitos, elas alcançam destinos, não por causa da fé delas, mas por causa da fé de alguém. Sara não é mãe da fé, mas Abraão é pai da fé. Porque Sara, quando recebeu a promessa de ser mãe, riu. Isaac significa riso. Isaac significa que alguém que recebeu a palavra que estaria grávida não acreditou. Se o Senhor te disser nessa noite: você vai ser movido para um outro país, eu vou abrir uma nova porta de emprego, eu vou surpreender a sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Mas daí você olha as circunstâncias
e diz, não combina. Será mesmo que Deus pode fazer isso? Outro dia, uma irmã me procurou feliz que Deus tinha cumprido uma palavra que tinha sido liberada sobre a vida dela no ano passado, mas eu lembro que quando eu liberei a palavra sobre a vida dela, ela olhou assim, será mesmo que vai acontecer? Isso aqui é muito difícil. Existe algo muito difícil para Deus, Farol? Qual é o Deus a quem servimos? Qual é o Deus com quem nos relacionamos? E é por isso que eu disse, não tinha nada de errado com Abraão. Ao contrário, o que tinha com Abraão era um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele sabia o tamanho de Deus. Ele sabia que Deus podia todas as coisas. Deus podia fazer um velhinho gagá, ter relação sexual com a sua esposa gagá, velhinha Sara estéril, com o útero velho, com o corpo velho, que não vamos combinar, que depois dos 40, hoje em dia as pessoas já têm que ter um acompanhamento especial quando engravidam, sim ou não? Você imagine Sara, com quase 100 anos, grávida, no mínimo estranho. Ela não riu à toa, ela riu porque ela deixou com que a natureza humana dela falasse mais alto do que o relacionamento que ela tinha com Deus. E aqui, irmãos, já tem uma chave, pega essa. Se você deixar a sua natureza humana, as circunstâncias, os sentimentos, as vozes das outras pessoas falarem mais alto do que a voz de Deus, você não vai viver a promessa. É bom você estar colado em alguém que acredita nas promessas. Eu não quero ser alguém que vive promessa, eu quero ser um guarda-chuva de pessoas que vivem promessas por causa da minha fé. Eu não quero só que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu quero que Deus faça alguma coisa na sua vida, através da fé que eu pratico com aquele que eu tenho buscado conhecer. E esse Deus é grande, esse Deus é forte, é poderoso, não conhece a palavra impossível, é um Deus de tempos e estações, é um Deus que levanta o servo e coloca sentado com príncipes, mas é um Deus que abate o orgulhoso, é um Deus que rejeita a ira, o furor, é um Deus que sabe fazer vingança e sabe fazer justiça, é um Deus que não precisa da minha ajuda e nem da sua, é um Deus que abre um caminho no meio do deserto, é um Deus que faz jorrar água onde não há fontes, é um Deus que faz criar novas fontes daquela que eu sou fiel para cavar, é um Deus do impossível. É esse Deus que eu vim pregar nessa noite, Farol. Eu não vim pregar um Deus que precisa de tamborim para ser manifesto. Eu vim pregar para um Deus que quando está calado, ainda está trabalhando. Mesmo calado, Ele está trabalhando. Mesmo quando não se manifesta, Ele está presente. Era para você estar batendo muita palma para Ele, sabe por quê? Porque Ele não se esqueceu de bater palma para você desde o dia que você nasceu. O dia que você nasceu, o céu orquestrou. Oh, obrigado, ficar só com isso. Servidos, irmãos. O dia que você nasceu, o céu orquestrou uma banda para tocar na sua vida. E essa torcida é diária, pessoal, intransferível. Eu vou contar para vocês o que tem acontecido lá em casa. Eu dou muito graças a Deus pela vida da nossa irmã Ana Paula Valadão. Não pela fama que ela tem, mas pelo Deus que ela carrega, a revelação do que Deus usou ela para fazer no Brasil. Uma vez eu estava pessoalmente com ela, eu disse: Ana, eu quero que você saiba que você mudou uma geração. Minha filha, todo dia que vai dormir, me pede para contar uma história. E eu tenho que sempre contar uma história para ela e uma história para Davi. Mas outro dia, Alice tinha tido um dia muito difícil na escola. Existe uma amiga que rivaliza muito com ela, mas é porque ambas são líderes. E elas estão disputando espaço de atenção. Isso é totalmente natural. Mas ela estava muito triste. Ela chegou muito triste em casa como eu nunca tinha visto. Parece que naquele dia ela era a criança que não se deu muito bem. E nós fomos dormir, eu perguntei para ela: filha, qual é a história que você quer que o papai conta? Tem Chapeuzinho Vermelho, tem João e Maria, tem aquelas que a gente inventa na hora. Não sei se você é pai, você tem que ter criatividade para inventar a história.
Irmãos, até narrar final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, contando a parte da narrativa do Brasil em português e a parte da Argentina em espanhol, eu já fiz para os meus filhos dormirem. Ma que bella cosa. Ah não, essa é italiano. Essa que ontem eu narrei, Brasil e Itália, 1994, para o Davi dormir. Estou tentando lembrar do Maradona. Mas Alice disse assim para mim, vou contar essa história, senão não fecha o ponto, né? Alice disse assim para mim: papai, você pode cantar para mim aos olhos do Pai? Pode mandar aí que eu vou cantar mesmo. E eu disse assim para ela: filha, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, Ele desenhou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. E eu faço carinho na pele dela. E os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. E aí quando eu começo: você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai, alguém igual a você não vi jamais. E quando eu terminei de cantar essa parte, Davi falou assim: também quero. E eu inventei a versão masculina. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele desenhou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, Davi. Os seus cabelos desenhou cada detalhe, Davi, num toque de amor. Aí eu comecei: você é incrível demais, perfeito aos olhos do Pai. E quando eu comecei a cantar, os dois começaram a pacificar a alma. E aquilo, o Senhor ministrou algo no meu coração. E Ele disse: sabia, Jonatas, que quando nasce uma criança, eu coloco uma torcida organizada para torcer por cada um dos seus dias, até o dia que eu recolho essa pessoa. Abraão conhecia o Deus que torcia por ele desde antes dele nascer. Sara não. Sara tinha uma perspectiva tão humana e limitada, que ela não conseguia acreditar que esse pai que a desenhou, que com suas próprias mãos pintou, ela não conseguia ver nesse pai alguém que poderia resolver um grande problema dela: a esterilidade e o sonho de ser mãe de nações. Mas essa família estava vivendo tudo perfeito. A família estava abençoada. Já tinha um carro elétrico, uma casa no condomínio fechado, o marido estava bem empregado, tinham vários funcionários, ela tinha passadeira, arrumadeira, ia para o salão de cabeleireiro toda semana. Sara e Abraão eram bem-sucedidos. Aos olhos do mundo, eles eram muito bem-sucedidos. E estava tudo perfeito, até que, num dia, esse homem de Deus, onde está tudo muito bom, onde a vida está confortável, onde os boletos estão pagos, onde ele se dá bem com a esposa, onde ele tem funcionários. A gente não está falando de alguém que está à sombra de um favor, precisando de uma bênção. Eu venho buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Não era essa a qualidade do relacionamento dele com Deus. Você está entendendo? Porque quanto mais maduro nós nos tornamos em Deus, menos nós chegamos na igreja para pedir, e mais nós entendemos que o nosso caminho é entregar, é prestar um culto, é adorar, é ser generoso. Vocês entendem? E que isso não nos livra das dificuldades, das provações, dos desafios, mas nós não adoramos a Deus porque Ele está entregando uma benção, apesar de Ele entregar bênçãos. Porque Ele é um bom Pai. Mas a gente não se move pelo que Ele pode fazer, a gente se move por quem Ele é.
Abraão, ele tinha essa maturidade, então ele continuava buscando a Deus, a vida dele era para Deus. E mais uma perguntinha que eu faço, quarta profética, farol. Nós chegamos aqui porque nós queremos, através de um voto com Deus, encontrar uma bênção. E quando nós somos abençoados, nós temos até dificuldade de gravar um testemunho para dar a honra e a glória àquele que nos abençoou. Porque pessoas imaturas na fé não conseguem glorificar a Deus. Elas conseguem encontrar algum jeito de justificar que aquela bênção alcançada tem a ver com algum mérito, algum esforço, e não com a graça. Nessa quarta profética, a pergunta que eu faço para você é: o que estava errado na vida de Abraão, que ele estava buscando a Deus? Todos os dias ele buscava desenvolver um relacionamento com Deus, e em um desses dias, se você é mais carnal, vai pensar assim: nossa, acho que Deus estava com o ovo virado. Pediu para Abraão uma coisa bem difícil: me dê o seu filho. Irmãos, eu estava outro dia orando, pensando como que eu vou pedir. Eu estava assim: Deus, são 2 anos de Farol Campus Destino, são 2 anos pedindo as coisas para reformar a igreja, são 2 anos fazendo projetos, são 2 anos, eu estou um pouco cansado de pedir, Deus. Estou precisando que o Senhor mande sem eu pedir. E aí nós com dificuldade agora, com carro para buscar as comidas, os alimentos não perecíveis que nós recebemos de 2 grandes supermercados aqui de Campinas, onde nós alimentamos várias famílias. Maravilha, toda semana, 40, 50, 60 famílias recebem kits de comida, kits de higiene, kits de produtos de limpeza, kits de tantas coisas, até mesmo proteína muitas vezes, até comida para cachorro e gato, muitas vezes os nossos irmãos em necessidade podem levar. Mas nós temos a falta de um veículo utilitário, e eu pensando: meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para desafiar as pessoas a gente comprar um veículo utilitário? Fui ver preço, fui ver se parcelava no cartão, para eu colocar no meu cartão parcelado, e quantas pessoas nós temos que ter pagando tanto para que a gente consiga. E eu fico imaginando: meu Deus, tantas limitações e dificuldades a gente encontra num caminho para fazer a vontade de Deus, e nós precisamos nos desenrolar. As pessoas estão sempre procurando algo para incriminar quem está fazendo a coisa acontecer. Porque o dia que você se levantar como líder, como protagonista, como alguém que vai mudar a história, seja da sua própria família, ou seja de uma cidade, de uma nação, pode ter certeza, você arrumou uma briga não só com o inferno, mas com muitas pessoas que estão a serviço do diabo. E tem até crente nessa fila. São muitos questionamentos: mas será isso? Será aquilo? Precisamos mesmo? Nossa, mas por quê? E eu pensando, até agora eu não cheguei na estratégia, vou chegar. Eu pensando: meu Deus, Abraão estava com tudo, ainda assim ele não parava de buscar a Deus num relacionamento íntimo, pessoal, sincero, real, prático, constante, diário. Hoje eu pergunto para você, quarta: se Deus te pedisse tudo que você tem, que é provavelmente muito pouco ou nada, diante de uma fagulha da glória quem Ele é, você saberia entregar? O que eu tenho visto no meio evangélico é o oposto disso, e ainda eu tenho visto qualquer provação, qualquer palavra contrária, ainda tirar a pessoa da presença de Deus. Menos do que isso: se o ar-condicionado estiver gelado demais, vou procurar outra igreja. Procura o irmão, conversa com ele, fala: irmão, o ar-condicionado está muito gelado, será que poderia baixar um pouquinho? Não, mas se a cadeira é desconfortável, não gostei. Ah, mas se o estacionamento tem fila, se não tem fila, porque a igreja está vazia. Se tem café Farol, se tem cantina, você reclama porque custa R$12 um salgado. Olha, está preço de Romana isso aí, hein? Romana é uma padaria aqui, bem conhecida. Aí um dia eu fui na Romana e tirei foto e vídeo, e postei no grupo da igreja. Falei: olha que diferença, um pouquinho diferente o preço. Mas assim, o tempo inteiro nós estamos buscando uma maneira de polemizar
E é por isso que a qualidade da nossa fé é tão pequena, porque nós não sabemos entregar. Nós vamos terminar esse culto muito empolgados, mas eu preciso trazer a gente à reflexão nessa noite. Qual que é o seu nome hoje? É Isaac ou Moriá? Próximo, por gentileza. Obediência a Deus é mandamento. Nós não deveríamos reclamar por obedecer. Mas obediência rápida a Deus é igual a avanço. Não existe recompensa mais ágil em alguém que busca fazer a vontade de Deus do que avançar. Essa é a melhor recompensa que a gente pode ter. Não tem ninguém aqui que não nasceu para avançar. E eu tenho certeza que talvez muitos problemas que você carregue hoje, problemas de alma, problemas de fé, problemas de família, tem a ver com o não avanço. Porque o não avanço gera uma frustração, gera uma crise. Porque Deus não fez você para parar, Ele fez você para prosperar. Esse é o nosso Deus. Momentos de retração ou de platô são momentos em que nós entramos na crise para descobrir o que estamos fazendo errado ou deixando de fazer, que precisaríamos fazer para avançar. Ninguém nasceu para ficar patinando. Nós nascemos para correr a corrida, guardar a fé, combater o bom combate e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, mas tem um alvo, tem uma vocação que eu ainda não alcancei. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou viver para Deus, eu vou cumprir o seu propósito, eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, eu não vou ficar estagnado, eu não ficarei parado. Quem se identifica com essa palavra até aqui, levanta a mão. Obediência a Deus é mandamento, irmão, mas obediência rápida a Deus significa avanço. Deus pediu o filho que ele tinha dado. Abraão não demorou, a palavra de Deus diz que ele acordou cedo. Cedo. Eu fico pensando Deus pedindo meu Davi, Deus me livre, não gosto nem de pensar. Deus pediu Davi hoje, eu vou assim, vamos ver se Deus quer isso mesmo. Vamos confirmar, vou fazer um jejum de 40 dias. Depois do jejum de 40 dias, agora a gente faz mais um de 3 meses. Realmente eu preciso que Deus desça da terra e fale comigo. Eu quero agora, Deus, um pássaro branco com os olhos azuis e o bico dourado. Aí Deus manda um pássaro branco com os olhos azuis e um bico dourado. E depois que eu vejo esse pássaro, eu falo, agora Deus, eu preciso de uma borboleta furta-cor. Não, Deus, agora eu realmente preciso que alguém na rua que não me conheça me pare e fale especificamente que eu tenho que doar meu filho. E depois de acontecer tudo isso e todos os sinais, eu ainda repenso e falo assim, eu acho que eu não vou obedecer a Deus não. Deus pediu o único filho que tinha dado. A palavra de Deus diz que Abraão acordou cedo para entregar. Porque obedecer é um ato de fé e de confiança. E o relacionamento que Abraão tinha com Deus sustentava esse tipo de obediência. Deus não nos pede coisas, pessoas. Ele está sempre testando o nosso coração. E enquanto as coisas e as pessoas têm mais o nosso coração do que Ele. Obedecer sempre vai ser uma zona de risco. Mas se tem uma coisa que mata crente, não é o risco, é o conforto. A zona de conforto mata mais do que a zona de risco. Porque a zona de conforto impede os propósitos de Deus. E aqui quem vos fala não é alguém que já alcançou 100%, mas a cada vez que eu caminho e confio em Deus com toda a minha alma, o meu coração, e obedeço Ele rapidamente, mais a gente avança, mais a gente cresce, mais a gente conquista. Deixa eu te dizer, nosso Deus não é um Deus tomador, nosso Deus não é um Deus mau, nosso Deus não é alguém que está procurando fazer uma armadilha para você cair. Se Ele te pediu algo, quanto mais rápido você obedecer, mais rápido você chega na promessa. Obedecer sempre envolverá riscos. Agora, quem vive se preservando, vive também frustrado, vive também incrivelmente depressivo.
Eu vejo pessoas que têm tudo, mas não têm propósito. Eu vejo algumas pessoas que são ricas de dinheiro, mas são pobres de propósito. Elas têm até cultura, mas elas não têm identidade. Elas conhecem muitas pessoas, mas elas não conhecem a Deus. E eu quero te lembrar que antes mesmo de você nascer, Ele colocou o Espírito dele em você. Existe um lugar na nossa vida que dinheiro não preenche, que status não preenche, que diplomas não preenche, que importância não preenche, que trabalho importante, vaga surreal não preenche, que aceitação humana não preenche, que sociedade não preenche, que vizinhos não preenchem, que pai e mãe não preenche, que namorado, namorada não preenche, que filho, filha não preenche, que neto, neta não preenche. É um lugar, é um vazio no coração do homem que Ele deixou para que nós possamos nos encher dele. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós conhecemos quem Ele é, mais nós conhecemos como Ele age, mais nós confiamos no Seu amor e Sua bondade, menos nós nos tornamos frustrados, arrebentados pelas nossas expectativas pobres. Quanto mais você anda com o grande Deus, mais você se torna grande em pensamento e ações. Outro dia eu estava ouvindo um podcast de um amigo meu que eu gosto muito, Douglas, e ele falou que, ele disse que um dia ele falou com a esposa dele assim: vamos levar as crianças para Disney, vai exigir um sacrifício da gente, mas aquilo que as pessoas não veem, elas não conseguem sonhar, não conseguem imaginar que é real. E quando você chega na Disney, quem já foi sabe do que eu estou falando, quem não foi vê nos filmes se encanta também, mas pessoalmente aquilo é muito impactante. Quando você chega na Disney, você fala: isso é real? Como é que conseguiram construir um castelo tão grande? Como é que conseguiram fazer príncipe, princesa, animais tão parecidos com a realidade? Como é que conseguem? Então se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Mas sabe, nessa noite eu vim te dizer que você não precisa ter passagens e dinheiro para ir para Disney. A partir do momento em que você começa a se relacionar com Deus, você conhece a grandeza de quem Ele é, você nunca mais se contenta com coisa pequena, pensamento pequeno, ser pessoa medíocre, porque o nosso Deus é grande, Ele tudo pode, Ele supera as nossas expectativas, Ele nos ensina o que nunca os livros ensinaram, Ele nos leva em perspectivas emocionais que nunca chegamos ou poderíamos chegar, com o maior PhD e psicólogo que possa existir. O nosso Deus é tão grande e tão poderoso, Ele nos surpreende nos detalhes, às vezes nos centavos, nas cores preferidas, no perfume que gostamos. Ele nos surpreende com a flor que se abre na nossa frente, e que é justamente aquilo que você precisava de sinal para ter esperança. Às vezes você encontra um matinho no meio de duas rochas, e você está passando por um período de provação, e aquele matinho no período de duas rochas é exatamente o que você precisava para acreditar que mesmo no tempo da seca Ele faz nascer algo dentro de você. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é triunfante. Então quem vive com Ele e não se preserva de obedecê-lo, deixa a amargura, a frustração, a mediocridade. Você sabe que quando eu falo mediocridade, é que eu não estou xingando ninguém. A definição de mediocridade é subir até a metade da montanha. Eu não sei se talvez é assim que você se sente nessa noite. Você sente que você alcançou até metade, mas você sabe que tem mais. Você sabe que tem um topo, e esse topo está diretamente ligado ao relacionamento de intimidade que você tem com Deus. Para Abraão, Deus podia fazer muitas coisas, o que ele precisava fazer era obedecer. Para Abraão, Deus podia ressuscitar o filho dele depois de morto. Para Abraão, Deus podia dar um outro filho para Sara. Para Abraão, Deus podia, no momento que ele fosse dar a facada, parar a mão dele. Para Abraão, Deus podia fazer o que ele quisesse, mas Abraão sabia que ele seria pai de nações, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O que é que você faz nos momentos de dificuldade, quando Deus ainda te pede aquilo que parece que você não consegue entregar? O que é que você faz quando a sua fé está sendo provada ao limite? Quando lhe falta o dinheiro para o leite, mas você entrega o dízimo. Quando você precisa honrar alguém,
E isso vai lhe custar a sua reputação. Quando você precisa se submeter a alguém inferior a você, simplesmente para mostrar que você é cristão, que você conhece o Deus que te defende, que você faz bem a quem lhe faz mal, porque você está amontoando brasas vivas na cabeça do seu, entre aspas, inimigo, porque você nem o considera inimigo. Um crente não tem inimigos, mas quem é inimigo do crente se torna inimigo de Deus. Os ajustes que a gente faz para obedecer a Deus são muito pequenos diante do que Ele já fez por nós. Opa, essa quarta profética, eu preciso que a gente saia da autocomiseração. Hoje é um dia de maturidade para a igreja. Nós precisamos sair dessa coisa, essa vaidade da força do meu braço. Eu consigo pelos meus méritos, eu tenho créditos neste milagre. Enquanto você viver essa perspectiva, não vai conseguir experimentar o milagre, não vai conseguir experimentar dependência, não vai conseguir experimentar confiança, não vai conseguir experimentar a provisão de Deus. Cada ajuste que a gente faz nesses momentos de obediência a Deus, às vezes eles passam por relacionamentos, tem que deixar alguns relacionamentos para trás. Passam por geografia, mudança de geografia é algo difícil. Algumas pessoas passam por isso. Me lembro quando Deus nos chamou para mudar de Recife para cá, do dia 15 para o dia 16 de janeiro de 2019. Eu não perdi o sono. Foi assim, eu disse para Deus, eu não durmo enquanto você não falar comigo. Pode ser que dure uma noite, pode ser que dure 10, mas eu não vou parar de falar com você até você falar comigo. Nós morávamos à beira do mar, tínhamos uma vida confortável, família próxima, todo mundo gostava da gente, estávamos pastoreando jovens na igreja do meu sogro e da minha sogra. Tínhamos organizado um congresso para mais de 1000 jovens. Estávamos tocando fogo no sertão, levando milhares de cestas básicas para lugares que não via comida e que quando a gente chegava estocavam para 1 ano. E quando Deus disse, pode se despedir. Eu disse para minha esposa no dia 16 de janeiro, essa foi a oração do 16 de janeiro. Eu disse, Pretinha, hoje é seu aniversário e eu quero lhe dar um presente. Deus disse que a gente está de mudança. E ela disse, nossa, que presente inusitado. Eu disse assim para ela, eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei para onde a gente vai ir, mas como o apartamento é grande, a gente tem muitos móveis, é bom você começar a embalar a mudança, que eu vou começar a vender as coisas grandes e o caminhão só vai caber as menores. No dia seguinte, Tawana começou a preparar a mudança, escondida de todo mundo, ela lá fazendo as caixas e chorando. No dia 1º de março, eu fui buscar Tawana e Davi no aeroporto, porque eu vim um mês antes para cá, para me apresentar no trabalho novo, para fazer apartamento acontecer. Mas a desculpa do trabalho novo, a desculpa da mudança, eram vocês. Nunca foi sobre um emprego, um doutorado, uma mudança geográfica. Foi sobre um propósito. Mas é difícil, né? Se ajustar a Deus nas mudanças. Como foi difícil para nós entender se Deus nos queria em Brasília ou em São Paulo. Porque depois que eu saí de Campinas, tudo que eu não queria era voltar para essa cidade, com todo respeito aos meus irmãos e a minha amada Campinas. Mas Campinas não era para mim um lugar que eu queria me estar. Mas o que é a minha vontade diante da vontade de Deus? O que são os meus sentimentos diante dos propósitos que Deus tem para nós? Nem mesmo Sara ou Isaac foram impedimentos para Abraão obedecer. Fico pensando, meu Deus, imagine a cabeça do Abraão, pensando que ele está indo com filho, mas pode voltar sem filho. O que ele justifica para a esposa? Perdi a criança, ela vai matar ele.
matei a criança, ela vai esquartejar ele depois de matar. Estou errado, mães? Nada foi capaz de parar Abraão de se ajustar para fazer a vontade de Deus. Porque Abraão sabia que Deus não muda a sua natureza por causa da nossa natureza. Abraão sabia que a ação de Deus não mudaria. Se ele obedecesse ou desobedecesse, Deus continuaria o mesmo. Sabe o que é? Muitas vezes nós estamos condicionando a nossa obediência à fidelidade de Deus. Se eu obedecer, Deus é fiel. Se eu não obedecer, Deus não é fiel. Se eu obedecer, Deus me ama. Se eu não obedecer, Deus não me ama. Vindo para a igreja, Davi me questionou: pai, eu estou com dificuldade de esperar uma promessa que você me fez até o final do ano, porque eu estou com receio de repente até o final do ano pisar na bola com você e você me tirar da promessa. E eu perguntei para ele assim: vai servir de ilustração para a minha mensagem, mas deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi o dia que eu lhe prometi uma coisa e eu não cumpri? Porque o nosso Deus Pai, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não tem problema com o nosso comportamento. Quem tem problema com o nosso comportamento somos nós. Ele não tem problema com a nossa limitação. Quem tem problema com a nossa limitação somos nós. Deus não ia deixar de cumprir a promessa a Abraão se ele tivesse sido infiel. Mas se Abraão não tivesse obedecido e sido infiel, e ele tivesse sido infiel, sabe o que aconteceria? Ele não experimentaria o milagre da provisão. Deus é fiel não enquanto eu sou fiel. Deus faz milagres não porque eu obedeço a Deus. Fosse assim, Sara não teria milagre. Deus não vai mudar os princípios, inclusive os princípios de liberdade, livre-arbítrio e também o de semeadura. Mas vamos combinar que pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não são fiéis a Deus, primeiro, elas não conhecem a Deus de fato. E segundo, elas não experimentam os milagres sobrenaturais que Deus faz quando somos obedientes e quando somos fiéis. Talvez a maior paga, o maior castigo para os crentes infiéis e desobedientes seja sempre viver uma vida medíocre. Essa eu peguei. Então você não vem aqui no altar de Deus e fala assim: pai, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa, porque se você não me perdoar, mês que vem eu posso perder o emprego. Não, Deus não é punitivo. Pai, olha, eu não fui fiel a ti, eu não estou sendo fiel a ti, então por favor, não tira a sua mão de mim. Não, irmão. É que quando nós somos fiéis e somos obedientes, nós nos parecemos tanto com Deus, que nós começamos a viver da perspectiva do sobrenatural. Deus não nos convidou para vir para essa terra, para mendigar, para padecer, para sermos escravos de nada, de ninguém, de opinião nenhuma, de recurso algum, de emprego que seja. Não, Deus nos fez para uma vida triunfante. E eu pergunto para você nessa noite: você está vivendo a vida triunfante que Deus planejou para você? Em Gênesis 22, do 11 ao 17, nós vemos que o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, eu estou aqui. Ele disse: não ponha a tua mão no menino, não faça nada com ele, porque agora eu sei que você teme a Deus. Você não negou a mim o teu filho, teu único filho. Abraão levantou os seus olhos, olhou, e eis de trás de um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi, tomou o cordeiro, ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Tudo que a fé de Abraão precisava para romper para o novo nível de conhecimento de quem Deus era que aquele cordeiro aparecesse. Mas o cordeiro não apareceria
se Abraão não tivesse colocado em seu coração, colocado as cordas na mochila, o facão na mochila, e levado Isaac até o Monte Moriá. Quantas promessas de Deus nós deixamos de viver, porque nos falta obediência. Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jiré, Deus da provisão. Neste monte ele proveu, e até hoje no monte do Senhor ele será visto. A pergunta que eu faço para você nessa noite de novo é: você é o lugar da provisão ou você é o sacrifício para a provisão nessa noite? Há pessoas que andam com Deus há tanto tempo em obediência e fidelidade, que elas deixaram de ser um sacrifício. Sabe quando não é mais sacrifício para a gente acordar cedo? Porque a gente já está acostumado a acordar cedo. Sabe quando não é mais sacrifício para a gente fazer exercício? Porque a gente já está disciplinado a fazer exercício. Sabe quando você encontrou um lugar de fé e confiança em Deus tão grande, que para você não é mais nada doloroso servir a Deus? Que você já tem uma conduta, você já buscou um caráter de santidade, você já tem andado com Deus? Então nesse caso, você não é mais Isaac, você é Moriá. Mas eu sei que há Isaques nessa noite que precisam entrar no lugar de obediência e sacrifício. Há pessoas que ainda sentem quando vão obedecer. Há pessoas que ainda se gabam de ter obedecido. Há pessoas que ainda contam os seus títulos como forma de imposição da sua importância, quando a maior importância é servir ao Senhor e conhecê-lo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é conhecê-lo e fazê-lo conhecido através da minha vida. Eu não quero, irmãos, que vocês me reconheçam por aquilo que nós conquistamos. Eu não consigo nem falar nós. Mas eu quero que vocês me reconheçam pelo quão perto nós temos andado de Deus. Qual é a fé que tem nos movido a tomar decisões difíceis e arriscadas em favor do avanço do Evangelho? Enquanto eu me preocupo com a aceitação dos outros, eu me despreocupo com o quanto de intimidade eu tenho com Deus. Não deixe que as mesas que não te edificam te façam evitar as mesas que te confrontam. Quantas vezes nós evitamos o que nos confronta e sentamos naquilo que não nos edifica? Quem não te pede nada desconfortável não te ama. E você não ama se não está disposto a fazer algum sacrifício. Vocês ficaram muito chocados com essa realidade? Eu vou repetir. Evite mesas confortáveis. Levante-se daquelas convenientes. Sente-se em mesas que te confrontam. Mesas que não te confrontam, não te amam. E se você ama, você está disposto a fazer qualquer sacrifício. Deus, quem é Deus, irmãos? Deus está precisando da minha ajuda, pastor. É isso, estou entendendo. Deus quer minha ajuda nessa noite. Não, Deus não está precisando de ajuda. Tem mais, Deus não está precisando que você marque na agenda dele quando ele vai agir. Irmãos, tem gente tão sem noção, que quando vai falar com uma autoridade, às vezes, fala assim, eu só posso nesse dia, nesse horário. Acorda, irmão. Você está falando com Deus. Deus, não é quando eu quero, é quando você pode. Deus, não é quando eu posso, eu me ajustarei a quando você puder. Deus ama nos abençoar, mas deixa eu te dizer, sem testes, sem provas, não tem aprovação. Sem entrega, sem obediência, você não vai provar milagre. Deus não negligencia princípios. Repita comigo, semeadura é opcional, colheita obrigatória. Você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. Deus não vai romper com esse princípio de liberdade. Livre arbítrio, é seu.
Você pode escolher o que você vai plantar. Deus não vai interferir. Mas você não vai escolher o que você vai colher. Não vai. Me deixa. Eu sou livre. Liberdade para dentro da cabeça. Escolhe, irmão, o que você quiser. Antes, eu estava vindo para a igreja, a Tawana me mandou uma notícia super desafiadora, de alguém que foi manifestar a sua opinião, e a opinião que inclusive combina com a palavra de Deus, uma opinião anti-aborto, anti-libertinagem, uma opinião, e essa pessoa foi brutalmente apagada, morreu. Porque pessoas que não toleram o contraverso, não sabem lidar com a liberdade alheia. E aquilo que nós fazemos e escolhemos, certamente trazem consequências para nós. Não adianta querer mudar a lei para simplesmente evitar uma consequência da minha própria escolha. Então, eu chego atrasado todos os dias no trabalho. E aí eu estou achando que o chefe está me perseguindo. Irmão, você não vai mudar a lei de que você foi contratado para trabalhar daquele horário até aquele horário. Não é que o chefe está te perseguindo, você é um mau funcionário. Precisa trabalhar como se fosse para Cristo, não para pessoas. Deus não vai mudar a lei da semeadura e fazer você colher aquilo que você não plantou. Se não tem semente, como foi dito aqui nessa noite, não tem colheita. Deus não vai mudar a lei do sol existir de manhã, de tarde, ao meio-dia ser a hora mais forte do sol, porque você não quer passar protetor solar. Ele não cumpre princípios parcialmente. E por isso, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos achegamos perto de Deus, menos nós ficamos frustrados, menos nós erramos o caminho. Quanto mais nós buscamos obedecer a Deus, quanto mais a nossa escolha é se ajustar a Ele, ainda que doa. Gente, dói muito obedecer a Deus? Dói, principalmente quando você não está acostumado. Sabe quando você começa a fazer exercício físico, que no outro dia você nem pensa em voltar para a academia, de tão quebrado que você está? Deixa eu te perguntar, isso foi a primeira vez, a primeira semana, talvez o primeiro mês. Quando você é alguém saudável, que faz exercício todos os dias, já não te dói mais nada. Só vai doer quando você tiver um projeto de mudar de série, e ainda assim o corpo vai se adaptar, vai parar de doer de novo. Deixa eu te dizer uma coisa, obedecer a Deus dói até você aprender. Depois que você aprende, é só milagre. É só milagre. Pastor, a vida do crente é muito difícil. Olha, o começo é realmente desafiador. E é por isso que nós cuidamos tanto dos bebês aqui na fé. É por isso que nós damos tanta atenção a eles. É por isso que nós consolidamos, nós cuidamos, ligamos, perguntamos por dia de oração, nós jejuamos por eles, nós oramos corporativamente por eles. Nós entendemos que o começo de uma caminhada não é fácil. Nós sabemos disso. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você tiver seriedade de simplesmente querer buscar conhecer a Deus e fazer sua vontade, certamente a jornada será prazerosa, e você andará em triunfo, você andará em plenitude, você andará em milagre, e vão vir os problemas, e eles não vão diminuir. Você vai ficar cada dia mais forte, você vai ficar cada dia mais poderoso, você vai ficar cada dia mais impressionantemente inabalável. Inabalável. Eu vejo o apóstolo Paulo, um exemplo de fé e resiliência, coragem e avanço, porque ele obedecia a Deus com velocidade, depois que o próprio Jesus se revelou a ele. Ele começou a achar tão simples servir a Deus, não tinha essa coisa, ai, se for para ser assim, nem vou servir a Deus, tudo é guerra espiritual, retaliação. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você está sendo muito retalhado, você está muito longe da presença, porque na sombra do esconderijo do Altíssimo descansarás.
descansarás. Não diz pleitearás, descansarás. Eu não estou dizendo com isso que não existe batalha espiritual e que não há momentos de guerra, mas um crente que vive só na iminência da guerra não conheceu o lugar da presença, o lugar da adoração. O nosso maior nível de guerra é estar tão perto de Deus, tão perto da presença de Deus, tão perto do sobrenatural, que nada nos abala, inabaláveis. Então veio um vento do nordeste e soprou contra Paulo, e ele levou a embarcação, e o navio naufragou, e Paulo saiu nadando, conseguiu chegar vivo, e disse: louvado seja Deus. Mas no caminho tinha uma cobra que o picou, e ele jogou a cobra. Sigamos. Não tem um drama, não tem um melodrama, não tem uma autopiedade, não tem, ai, estou precisando de uma ajuda, ai, não aguento mais essa situação. Outro dia encontraram um inseto aqui, eu falei: gente, mata o inseto e chama de dedetização. A igreja está dedetizada, mas insetos existem. É muita frescura para pouco resultado espiritual. Vocês entendem o que eu estou falando? Se nós valorizarmos demais a nossa dor, se valorizarmos demais as nossas guerras, nós não vamos viver esse nível de conhecimento de Deus que Abraão viveu. Nós nunca vamos poder sacrificar nada, quanto mais um filho, porque nós não confiamos que Deus nos ama, que Deus está trabalhando em nosso favor, que Deus já preparou o nosso futuro. Ele é certo, cheio de esperança e de paz. Quando vem colocar notícias difíceis para mim, eu digo assim: olha, eu não sei você, mas a minha vida já está contada por Deus. Meus dias serão maravilhosos, eu serei estável, constante na presença de Deus. Meus filhos servirão a Deus, sim. Até na velhice eles vão buscar servir a Deus, porque Deus tem um pacto com a minha geração. Até a 1000ª geração será abençoada pelas escolhas que eu e Tauana fazemos hoje. Eu creio na promessa de Deus, eu creio no Deus que guarda a minha família. Pode ser que passaremos momentos difíceis, como já passamos outros tantos, mas todos eles se tornarão em testemunhos e edificarão a muitos, porque a minha vida aqui na terra serve para servir a Deus. E a sua? A minha vida aqui na terra serve para dar testemunho de que Ele é bom e fiel. E a sua? A minha vida aqui na terra serve para provar que no lugar do Monte Moriá Ele é a provisão, e o meu nome é obediência. Não tenho medo de dar dízimo, dar oferta, imagina. Não tenho medo de fazer sacrifício pela igreja, de jeito nenhum. Imagina. Medo de tratar bem as pessoas, com medo deles me traírem um dia. Não, se eles me traírem, a escolha deles. Eu vou continuar tratando bem as pessoas. Eu não vivo com base na opinião das pessoas e nem das circunstâncias das pessoas, porque toda semente de bondade que eu planto na terra germinará em bondade. Eu escolho o que eu planto, mas não o que eu colho. Então é bom a gente fazer boas escolhas nessa noite, Farol. Meu Deus não muda, o seu muda? Meu Deus é fiel, e o seu? Para Ele não tem impossível, para o seu tem? Então vamos ficar de pé na presença dEle, e vamos tirar essa cara desanimada, e vamos passar uma maquiagem gospel agora, e dizer ao Senhor que a nossa confiança está nele. Vamos levantar os nossos olhos para os montes e ver o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos nos apresentar a Ele como Abraão se apresentava a Ele, não porque nós precisamos de alguma coisa, mas porque um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Qual é a resposta que nós damos a esse sermão nessa noite? Deus, eu quero ser um lugar onde a tua provisão se manifesta. Então seu nome é Moriá. Deus, eu quero ser um sacrifício nessa noite no seu altar. Então seu nome é Isaac, mas eu tenho certeza que Deus colocou aqui muitos Isaques e muitos Moriás. Há pessoas que serão um telhado, uma cobertura de bênçãos para tantas outras pessoas. E essas pessoas nunca vão achar pesado servir a Deus. Não, é leve.